Boa tarde a todos. Nesse momento, damos início à segunda audiência pública para apresentação de despesa com o Fundo Municipal da Saúde da Prefeitura. Fundo Municipal da Prefeitura. Logo após, será o da Saúde, certo? Vamos convocar aqui ao representante do Executivo, doutor Leonardo, para tomar a posse da sua cadeira, por favor, para a apresentação da audiência. E doutor Jefferson, nosso controlador, e o nosso Rosenildo, subcontrolador. Por favor, à direita, para poder ficar acentuado mais o som, por favor. Quero apresentar também a presença do vereador Lohan. Obrigado pela sua presença, vereador. Apresentar a presença do nosso vereador Adiel. Obrigado, Adiel, pela sua presença. Também apresentar Marcos, da Buzo Prev, presidente da Buzo Service, Servembuzo, desculpa. Do Servembuzo, nosso presidente da Servembuzo. Mais alguma entidade presente? Não, né? Então, vamos dar início. Gostaria de... Mais uma representante de uma ONG. Projeto. Consciência Ambiental. Junta, licenciamento junto à Petrobras. Tá, Petrobras? Muito obrigado pela sua presença. Seu nome? Jamires. Jamila? Jamires Marques. Muito obrigado, desculpa. A senhora esposa do senhor Marcos faz parte também da mesma entidade da Jamile? E do Conselho Escolar também. Obrigado pela presença de todos, tá? Sejam bem-vindos. Também quero agradecer a presença da vereadora Joyce, que acabou de chegar, e deixar bem aberto aqui para que nossos vereadores depois possam discursar, perguntar, tirar suas dúvidas, após a explanação dos nossos técnicos do Executivo. Quero pedir desculpa a todos, porque eu, há 10 dias atrás, tive uma infecção muito forte, infecção urinária, então eu talvez saia correndo, mas não se preocupa não, que é normal, tá? Quero pedir desculpa por não ter a audiência marcada na primeira vez. Nossos técnicos estiveram, mas não deu, houve falta de quórum, e nós remarcamos para hoje, para que a gente acontecesse, mas eu mais uma vez me atrasei, meia horinha, me desculpe os senhores técnicos e a todos, tá? Gostaria que o vereador Lohan me ajudasse nessa parte, fazer a leitura do relatório da audiência, por favor, vereador, contigo, com o senhor a palavra. Audiência pública, segundo quadrimestre de 2018. Em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar, número 101, de 2000, concomitantes com o artigo 1º, com o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, apresentamos o presente relatório de avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2018. Da Receita. A receita arrecadada até o segundo quadrimestre de 2018 importou em 175 milhões 373.585 reais, sendo desta as receitas correntes de 174 milhões 649.300
R$351 e capital de R$ 724.234. Para avaliar o comportamento da receita acumulada até o segundo quadrimestre de 2018, foi realizado um comparativo entre a receita estimada e a receita arrecadada neste mesmo período. Para melhor evidenciação, apresentamos o quadro comparativo a seguir. Comparativo da receita prevista vezes arrecadada, até o segundo quadrimestre de 2018. Descrição. Receitas correntes. Tributária. Descrição. Receitas correntes. Receita prevista para 12 meses, R$ 226.819.337,10. Receita prevista 8 meses, R$ 151.212.891,40. E receita arrecadada, R$ 174.649.351. Descrição, então. Tributária. Prevista para 12 meses, R$ 62.870.077,40. Receita prevista em 8 meses, R$ 41.913.384,93. E a receita arrecadada, R$ 42.900.592,70. Contribuições. Prevista em 12 meses, R$ 6.063.170,30. Prevista em 8 meses, R$ 4.042.113,53. E o arrecadado, R$ 6.314.794,90. Patrimonial, prevista para 12 meses, R$ 7.802.349,50. Prevista para 8 meses, R$ 5.201.566,33. E arrecadado, R$ 3.726.100,30. Serviços, prevista para 12 meses, R$ 1.432.580,90. Prevista para 8 meses, R$ 955.053,93. E receita arrecadada, R$ 400.101,80. Transferências correntes, prevista para 12 meses, R$ 158.916.722,50. Prevista para 8 meses, R$ 105.944.481,67. E a receita arrecadada, R$ 126.083.478,41. Outras receitas correntes, prevista para 12 meses da receita, né? R$ 2.060.723,90. Prevista em 8 meses, R$ 1.373.815,93. E arrecadada, R$ 3.489.573,10. Devolução Fundeb. Receita prevista, R$ 12.326.287,40. Prevista para 8 meses, R$ 8.217.524,93. E arrecadado, R$ 8.265.290,21. Receita de capital prevista em 12 meses, zero. Prevista em 8 meses, zero. E arrecadado, R$ 724.234. Portanto, as transferências de capital, R$ 724.234. Totalizando, então, receita prevista para 12 meses, R$ 226.819.337,10. A receita prevista em 8 meses, de R$ 151.212.891,40. E a receita arrecadada, de R$ 175.373.585. Da despesa, itens da despesa, pessoal em cargos sociais, a dotação exercício 2018 foi de R$ 114.200.000
R$ 295.178,90. A dotação de janeiro a agosto de 2018, em pessoal e encargos sociais, R$ 76.196.785,93. Despesas empenhadas em pessoal e encargos sociais, R$ 108.704.445,40. E as despesas liquidadas, R$ 74.446.424,70. Juros e encargos da dívida. Dotação do exercício 2018 de R$ 500 mil. A dotação de janeiro a agosto de 2018, R$ 333.333,33. Despesas empenhadas, R$ 580,30. Despesas liquidadas, R$ 580,30. Outras despesas correntes. Dotação exercício 2018 de R$ 82.946.479,30. Dotação de janeiro a agosto de 2018, R$ 55.297.652,87. Despesas empenhadas, R$ 67.356.583,80. Despesas liquidadas, R$ 41.073.712,50. Investimentos. Dotação exercício 2018 de R$ 22.497.858,20. Dotação de janeiro a agosto de 2018, R$ 14.998.572,13. Despesas empenhadas, R$ 12.172.830,60. Despesas liquidadas, R$ 1.882.172,10. Inversões financeiras. Dotação orçamentária de R$ 900 mil. Dotação de janeiro a agosto de 2018, R$ 600 mil. Despesas empenhadas, não houve. E despesas liquidadas, também não houve. Amortização da dívida. Dotação exercício 2018, R$ 3.700.000. Dotação de janeiro a agosto de 2018, R$ 2.466.666,67. Despesas empenhadas, R$ 2.759.816,40. E despesas liquidadas, R$ 2.087.380,80. Reserva de contingência. Dotação exercício 2018, R$ 5.165.650. Dotação de janeiro a agosto de 2018, R$ 3.443.766,67. Despesas empenhadas não ocorreu e tampouco a despesa liquidada. Totalizando, então, dotação exercício 2018, R$ 230.005.166,40. Dotação janeiro a agosto, R$ 153.336.777,60. Despesas empenhadas, R$ 190.994.236,50. E as despesas liquidadas, R$ 119.490.270,40. Para o segundo quadrimestre de 2018, a dotação de janeiro a agosto, no montante de R$ 153.336.777,60, e despesas empenhadas de R$ 190.994.236,50, sendo as despesas liquidadas de R$ 119.490.270,40. Vale ressaltar que o sistema do Tribunal de Contas, através do Sistema Integrado de Gestão Fiscal, SIGFIS, se utiliza dos dados das despesas liquidadas para extrair os índices de gestão. Portanto, cabe ressaltar que existem valores empenhados até o final do exercício, os quais serão demonstrados à medida que forem sendo liquidadas. 3. Dos limites constitucionais. Gastos com pessoal. O percentual de gasto com pessoal do Poder Executivo
até o segundo quadrimestre de 2018 foi de 55,91% da receita corrente líquida apurada, demonstrado no anexo 1 do relatório de gestão fiscal, em cumprimento ao inciso 3º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Gasto com saúde. As despesas líquidas em ações de saúde até o segundo quadrimestre de 2018 totalizam 36,12% de aplicação em serviços de saúde, sendo o mínimo de 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, incisos 1 e 2, a linha B e parágrafo 3º da Constituição Federal. Gastos com ensino. As despesas liquidadas com ações de educação até o segundo quadrimestre de 2018 totalizam 19,40% das receitas resultantes de impostos, sendo o mínimo de 25% de aplicação na manutenção e desenvolvimento de ensino que é apurado até o final do exercício 2018, em cumprimento ao artigo 212 da Constituição Federal. Sendo assim, esta é a apresentação da audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos da Lei de número 1390 de 2018, LOA 2018. Assina senhor Jefferson Teixeira Terra, controlador-geral do município. Feita a leitura, presidente, do relatório aqui, da gestão fiscal aí do Poder Executivo. Audiência pública, segundo quadrimestre de 2018. Gostaria agora de encaminhar a palavra para nosso secretário ou de Fazenda, que é o doutor Léo, ou qualquer um dos outros dois membros do Executivo. Aí o senhor decide quem vai explanar alguns esclarecimentos sobre essa despesa. Por favor, com a palavra, o senhor Jefferson, então. Senhor presidente, boa tarde a todos, também todos que estão nos assistindo. Vou deixar à vontade que vocês fazem as perguntas, depois no final a gente explana algumas considerações, ok? O senhor prefere assim, então? Sim. O senhor quer quebrar o protocolo aí, que seria o senhor, a explanação de vocês. Mas então, franqueia a palavra para algum vereador também, ou deixo para o final? O senhor Dial, Elohan, para o final? Tá. Então, gostaria de abrir a palavra para assistência e para algum representante de alguma entidade. Por favor, gostaria que o senhor coordenasse aí quem é que vai falar primeiro, aí quem é que vai fazer as perguntas e para quem. Com os senhores, aberta a palavra. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, membros do governo, do Poder Executivo, boa tarde a todos que nos assistem. Marcos Santos da Silva, Sérvio Búzios. Minha pergunta é para o controlador, né, o senhor Jefferson Teixeira. É que a gente teve acesso, inclusive eu até estava aqui olhando agora, a gente teve acesso aos documentos da prestação de contas de 2017. Tem o parecer do Ministério Público Especial sobre a questão previdenciária, que é algo que sempre nos preocupa. Eu estou com um trecho aqui do posicionamento do Ministério Público Especial, falando sobre a questão das contribuições previdenciárias. Vou até fazer a leitura aqui. De acordo com a análise técnica referente às contribuições previdenciárias, as folhas 46 e 47, constatou-se que o município de Armação dos Búzios não repassou integralmente ao RPPS as contribuições previdenciárias devidas no exercício de 2017. Deixaram de ser repassados ao Instituto de Previdência R$ 6.779,62, o equivalente a 0,10% de contribuições descontadas dos servidores e R$ 3.524.179,86
o equivalente a 40,79% de contribuição patronal. Quanto às contribuições previdenciárias devidas ao regime de previdência social, RGPS, no exercício de 2017, verificou do corpo instrutivo que foram integralmente recolhidas ao INSS. Por fim, concluiu a instrução técnica que o recolhimento parcial da contribuição patronal e descontado dos servidores para o regime próprio de previdência social configura impropriedades, com previsão de determinações número 11 e 12. Aí, diante desse cenário, né, que sempre nos preocupa, e a gente sempre, toda audiência, a gente pergunta sobre essa questão, eu gostaria de saber se durante esses 2 quadrimestres, se está sendo pago, porque foi detectado aqui em 2017 essa inadimplência lá com o nosso fundo de previdência. São só esses os meus questionamentos, por enquanto. Sr. Jefferson, tem em mente, anotado, o senhor prefere responder agora, o senhor vai pedir um tempo para responder? Fica à vontade. Posso sim responder sim. Seu Marcos, explicando aí o que acontece. Existe um parcelamento que foi até aprovado aqui junto com vocês, e tem os períodos, tanto de 100 parcelas, outros de 60. Então, essa diferença é o que nós estamos encaminhando, já até encaminhando para o tribunal a resposta, informando que essa diferença está dentro desse parcelamento, que será corrigido quando assim que for efetivado pelo Ministério e vai ser pago, entendeu? Vai ser tudo repassado, ok? O senhor está satisfeito, Sr. Marcos? A minha preocupação é não só com a questão da parte patronal, é a parte que desconta do servidor, né, que pode ser até entendido, configurado como uma apropriação indébita pela questão de ter sido descontado do servidor e não ter sido repassado. Tudo bem que a gente está falando de 2017, né, mas me preocupa de estar acontecendo, de ser descontado do servidor e não estar sendo repassado. Então, a minha pergunta não é só referente à contribuição patronal, não, é referente também ao desconto que se faz no contra-cheque do servidor. O presidente vai explicar. Boa tarde a todos presentes. O que acontece, né? Nós não estamos nem falando nem de parte de consignado, que é a parte do que é retido do funcionário. E, de fato, é patronal, né? É uma das determinações do TCE, né? Apesar, né, que são perguntas que estão sendo feitas de 2017. Nós estamos aqui apresentando o segundo quadrimestre de 2018. Isso aí são determinações do TCE que estão sendo levantadas, né? Estão sendo levantadas, inclusive, entendeu? Tá? O que o Marco falou está certo. Nós não estamos falando de parte de contribuição àquilo que é retido do funcionário, né? De fato, realmente é o patronal que está sendo parcelado junto ao Ministério, né? Isso aí, e essa diferença que o Marco está falando, está citando, né? É uma das, vamos dizer assim, né? De uma das impropriedades, não irregularidades, né, Marcos? Uma das impropriedades que o TCE está apontando com algumas determinações, entendeu? Tá? Que nós, inclusive, estamos dando atenção em relação a isso. Mas, de fato, o parcelamento trata realmente da parte patronal, né? E que nós estamos aguardando até mesmo a aprovação do Ministério. Alguém mais a fazer algumas perguntas? Senhora, por favor. Presidente, me permite uma parte antes da senhora Olívia? Porque o que foi colocado aqui, eu tive que sair rapidinho para resolver um problema sério, mas essa questão, Jefferson, tem muito preocupado todos nós em relação a essa aprovação. É da Secretaria Nacional de Receita? Quem que tem que autorizar essa? Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência, isso. Está tendo acompanhamento disso, secretário, para que a gente possa ter regularizado essa questão, que é importante, que a Câmara aprovou aqui, em relação aos nossos servidores? Sim, sim, vereador. O que acontece é que só existe 2 auditores para analisar todos os pedidos do Brasil todo. Então, parece que o de 60 já tinha sido analisado, parece que já vai conseguir homologar, e o de 100 ainda está aguardando alguma solicitação deles, mas eu acho que até mais
Os 30 dias resolve isso já. Com a palavra, a senhora Olívia, representando ao ensino. Conselho Escolar do Paulo Freire. A senhora pode fazer a pergunta para quem a senhora quiser. Fique à vontade. Com a palavra, a senhora Olívia. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde aos membros do governo. Eu tenho algumas perguntas. Eu não sei de que forma eu posso me proceder aqui, porque são várias. Pode ir falando? Como eu havia falado, meu nome é Olívia. Eu faço parte do Conselho Escolar do Paulo Freire e também do Núcleo do Território do Petróleo. Primeira dúvida é em relação ao relatório do sistema de tesouraria. E aqui diz pagamentos referentes a GPS e INSS da empresa Onyx. É só um exemplo, porque tem vários outros pagamentos referentes a isso dentro desse relatório. Eu gostaria de saber se é erro, o que é isso? Você pode... Pode repetir? Pagamentos referentes a GPS e INSS da empresa Onyx. É só um exemplo, tem outras empresas também no meio. Tá. Desculpa, isso deve ser retenções que foram feitas. Mas você quer dar uma olhada? Posso dar uma olhada. Uma retenção, né? Com certeza é uma retenção, mas a gente vai dar uma olhada aqui e já a gente responde, tá? Então, vou fazer a próxima. Primeiro, em relação ao ESIC, que eu fiz alguns pedidos e não obtive nenhuma resposta, nenhuma movimentação. E eu gostaria de saber como que eu devo proceder agora, já que acabou o prazo. Eu não entrei com recurso e nem o governo sinalizou com nenhuma resposta. Eu devo fazer esse pedido novamente? A segunda é sobre o estágio, que eu fiz uma pergunta aqui na primeira prestação e eu não tive resposta, tanto no ESIC como também referente à prestação de contas. E assim, é uma coisa que está me motivando muito a falar do estágio, porque eu acredito que não teve o processo seletivo legal. Assim, a gente tem caminhado muito nas escolas e a gente está vendo que está tendo muita desigualdade. Hoje em dia se fala muito em igualdade e oportunidades, e a gente está vendo aqui no nosso município que não está tendo. Eu, principalmente, estou vendo alunos, vereadora, do Paulo Freire, parando de estudar, porque tem que ajudar em casa, nas despesas com a família. E aí, tendo uma oportunidade dessa, poxa, por que isso não pode ser amplamente aberto para disputa? Por que tem que ser um ou outro? Eu sei de casos de filhos de secretários, trabalhando lá dentro. Isso é uma injustiça muito grande. Hoje em dia se fala tanto no social, se fala tanto no próximo. Poxa, está pertinho da gente. O que nós estamos fazendo? Se realmente houve ou não houve esse processo seletivo? Gente, é uma pergunta tão fácil de ser respondida. E eu estou muito, muito indignada com essa situação. Meu filho chegou em casa, meu filho hoje está cursando o ensino superior. Ele chegou em casa, mãe, eu tive uma oportunidade de estágio. E eu perguntei, como que você conseguiu essa oportunidade? Se eu não vi processo seletivo nenhum. Eu consegui através de um amigo. Falei, eu chamei, meu filho, vem aqui, você sabia que existe lei específica para bolsa estágio? Fui mostrando tudo. Expliquei a situação, falei, você quer ser desleal com o seu colega? Com os outros alunos da rede pública? Você quer ser desleal? Ele entendeu, mãe, eu não quero mais, eu não vou aceitar isso. Então, está tudo indicando que não está tendo processo seletivo. E eu gostaria muito de saber, e gostaria muito de pedir ao Valmir Nobre, o vereador Valmir Nobre, presidente da comissão, que registrasse minha fala em ata. E quando a ata estiver pronta, o senhor, por gentileza, me avise. Porque, assim,
Já tem quase um ano eu solicitando isso e nada. Outra coisa. Está registrada. Agora é referente à alimentação escolar. Eu fiz uma consulta ao FNDE pelo repasse e lá informa que a gente já recebeu R$ 564.489,80. E aí eu gostaria de mostrar umas análises que eu fiz aqui. No começo do ano, foram anulados R$ 2.289.550 no programa de merenda escolar. Foi anulado e não foi suplementado. E aí ficou um saldo de autorização de R$ 875.420,63. Isso na dotação. Aí eu fui pesquisar os pagamentos. Os pagamentos no portal da transparência, os relatórios, me deu um total pago de R$ 2.138.951,29. Aí, desse total, foi pago a comercial Milano, referente a 2015, 2016 e 2017, o valor de R$ 1.395.081,22. Quer dizer, tudo referente aos exercícios anteriores, anos anteriores. E aí, em cima disso, eu gostaria de saber por que quando se coloca lá na lei orçamentária, não se prevê lá na parte de despesa de outros exercícios, né? Despesa de exercícios anteriores. Por que não se coloca lá essas dotações, esses valores que a gente sabe que vai precisar ser pago lá na frente? Porque a gente tem analisado muito que está tendo muito crédito suplementar. E aí você, por conta, não sei como está o financeiro, mas por conta de não ter a autorização, deixa de se fazer muitas coisas. E inclusive em relação à educação. Porque, pelo que eu vi, tem bastante suplementações e anulações na educação. E voltando ao raciocínio, e também foi pago à empresa Alimentação Global Service R$ 510.409,18. Foi pago à empresa AMX Comércio e Representações Eireli R$ 27.699,04. Foi pago também à empresa Alternativa Comércio, valor de R$ 205.761,85. Lembrando que essas duas empresas são emergenciais, né? Contratos emergenciais. E aí, no total pago, referente só a esse ano, foi somente de R$ 743.870,07. Quer dizer, pagamos mais referente a despesas do ano passado, dos anos anteriores, do que nesse, né? E aí a minha pergunta: do total desses pagamentos, apenas a empresa Alimentação Global Service e Alternativas, eu tenho a informação de qual fonte foi paga, que foi dos ROD de produção. E aí mais uma pergunta: o ROD de produção pode pagar merenda escolar? E desse montante que foi pago a Milano, referente aos outros anos, com qual dotação? Porque no relatório não diz. E também, por que tem informações no SIGFIS? Por exemplo, no SIGFIS a gente tem informação de fontes pagas, e no relatório não tem. Se é o executivo também que envia informação para o TCE. E algumas informações também estão meio divergentes, nem sei se é essa a palavra.
no relatório, pagamentos referente a esses quadrimestres, eles estão maiores do que está dizendo no SIGFIS. Tem pagamentos descrito no relatório que não está no SIGFIS. Também gostaria de saber o porquê disso. Também, em relação aos créditos, o vereador até Lohan falou que quando a gente teve a discussão da PL do remanejamento aí, da suplementação, que quando chega a final do ano, realmente tem dotações que podem ser suplementadas, porque não vai ter mais como fazer mais nada, né? O financeiro aí não tem como fazer mais nada, mas aí fica assim uma dúvida cruel na minha cabeça, porque desde março já são feitos esses remanejamentos, essas suplementações e anulações. Só em março foi feito por decreto, né, um remanejamento de 8 milhões, logo no começo do ano. Quer dizer, não está seguindo o cronograma, o orçamento, né, a lei orçamentária. Já de começo do ano já começa. Agora também outra pergunta, agora outra questão. Agora a questão é em relação à roçada, capina e varrição. Eu gostaria de saber por que as dotações não foram suficientes. Eu fiz uma tabela aqui, que a dotação inicial, até gostaria de passar para vocês, não, eu vou ver uma coisa primeiro. A dotação inicial na lei era de R$ 4.302.575. Aí foram anulados, ao longo desse tempo, desses meses, o valor da anulação foram de R$ 122.450,52. Foi suplementado R$ 5.876.000. O total da autorização na capina ficou de R$ 10.056.124,48. Aí quer dizer, será que realmente é necessário tudo isso de autorização só para a capina? Sendo que a capina ela foi paga pelo relatório do SIGFIS, foram pagos 3 milhões, até agora, R$ 3.933.903,89. E no portal da transparência, no relatório de pagamento, foram pagos R$ 3.094.904,11. E aí fica a pergunta, né? Será que é necessário esse valor todo para autorização de 10 milhões? Na coleta de lixo, a mesma coisa. A dotação inicial era de R$ 3.063.127,35. Foram anulados 1 milhão. E foi suplementado 4.410.000. O total da autorização ficou em R$ 6.478.127,35. Aí foram pagos até agora. As informações no SIGFIS são que foram pagos R$ 3.800.502,27. Já no relatório, foram pagos R$ 4.116.332,53. Na dotação da destinação do lixo, a dotação inicial era de R$ 1.457.832,50. Foram anulados R$ 1.078.458,13. E foram suplementados R$ 2.266.996,82. Ficando o total autorizado para autorização de despesa, R$ 2.646.371,19.
A dotação do aterro sanitário, a dotação era de R$ 62.500. Foram anulados. Tudo, o total foi anulado. Eu também não sei para onde foi suplementado. E aí eu gostaria de saber por que se realmente houve essa necessidade de suplementação e por quê, qual o motivo. E também gostaria de saber, alteraram na lei, mas no PPA não precisa de autorização, não precisa ser alterado? E em relação ao lixo, eu gostaria de saber se teve algum reajuste do resíduo sólido. Porque eu procurei no portal, no boletins, e eu não encontrei se teve algum reajuste do resíduo sólido do ano passado para esse ano, porque o valor aumentou muito. Porque só no ano passado... Só no ano passado foi pago para uma empresa 1 milhão e alguma coisa, e era para Celix foi de 1 milhão e pouco, só no ano passado. E para 2 Arcos foi 1 milhão e pouco. E esse ano, até agora, a gente já tem esse montante pago. Aí é por isso a pergunta se houve reajuste nas toneladas. Essas são as minhas perguntas. Pago? Desse ano? Eu vou dar para o senhor. O senhor Marco vai responder. Vou responder. Senhor Jefferson, desculpa, o senhor vai responder? São muitas perguntas. Vou esperar ela acabar. O senhor quer que ela faça um relatório depois para o senhor, item por item, para que o senhor possa entender melhor? Eu acho melhor. Pode pedir a ela, ela por pode favor. Fica à vontade. Esperar ela acabar. Fica à vontade, que aí o senhor analisa com tempo para o senhor dar a resposta. Com relação àquelas primeiras perguntas que ela fez... Só um instante, desculpa, senhor. Tá, pode falar. A senhora, vou te dar uma liberdade, a senhora solicitasse tudo por escrito para mim, todas essas diferenças. Se quiser me entregar agora, ou pode ir lá no gabinete entregar, para eu poder te responder caso a caso, para te explicar direitinho o que está acontecendo, tá ok? Tá bom? Com relação àquela primeira pergunta que ela fez para o senhor... Deixa só outra coisa. Com relação àquilo, Olívia, desculpa. Aquele relatório está errado. Se tu reparar aí, ele não tem nem número de processo. Eu acho que na hora de exportar o arquivo, exportaram errado. São só, tá? Tá ok? Com relação à primeira pergunta que ela fez para o senhor, que ela ficou sem resposta o ano passado, o senhor tem alguma coisa em mão para ela? Já? Ou o senhor também vai preparar alguma coisa ainda? Não. O senhor já tem? Tem sim, já. Desde a última vez eu já trouxe, já está até já aqui. está com o senhor? Comigo comprometi trazer para entregar. Foi. O senhor está aqui, eu entrego, depois o senhor tá bom. passar para ela, ok? Tá ok. Tá ok, o senhor deixa comigo que eu bato o xerox aí e passo para ela. Ok. Mais alguém queria fazer alguma explanação? Com a palavra, a senhora... Jamile. Jamile. Isso, Jamile Marques. Eu sou do projeto Territórios do Petróleo junto com a Olívia e com o Marcos. E com outras pessoas que não puderam estar aqui, mas também são parte do núcleo de vigília cidadã em função do horário, dificulta um pouco. A pergunta, antes de mais nada, boa tarde a todos, né? A pergunta daqueles 40% que é permitida a alteração, né, o remanejamento na LOA 2018, vocês conseguem nos informar quantos por cento já foi remanejado? Dos 40% no máximo, né, que é permitido? Nesse momento aqui, não, eu posso levantar e também mandar para cá, porque está dentro dos 40%. A gente não pode nunca ultrapassar isso, porque não é permitido, entendeu? Mas eu te garanto que está dentro dos 40%, até abaixo dos 40% ainda. A gente pode incluir no documento essa mesma pode pergunta, sim. Que aí pode já sim. A gente consegue repassar para o restante. Obrigada. Alguém mais que queira fazer algumas indagações? Aí, senão, eu passarei a palavra para os vereadores. Só a última pergunta.
que agora com essa medida tomada pelo prefeito em exercício, o Carlos Henrique Gomes, queria saber como que vai ficar a questão lá do nosso fundo de previdência, se o Marcelo continua lá, porque até agora a gente não tem definição de como que vai ficar essas questões. E eu tô aqui com o jornal Folha dos Lagos, com o que já foi noticiado por vários veículos de comunicação. Está falando aqui está usando percentual de 57%. Eu acho que eles não foram nem precisos em qual referência usaram, né? 57% do orçamento com a Folha. Eles estão usando com base... qual a informação que eles estão usando? O exercício de 2017 ou a apuração do segundo quadrimestre, para falar o que está sendo falado aqui na matéria da Folha dos Lagos? Ou se eles citaram um número assim, sem qualquer critério técnico? Eu estava presente no dia que o prefeito Henrique, em exercício, explicou e convidou todos os membros da imprensa. Eu acho que eles se confundiram, porque o Henrique falou era quase 56%. Tanto que é 55,91%. Então, está próximo. Acho que deram só uma confundida nessa matéria aí, entendeu? E com relação ao Marcelo, eu acho que ele continuou como nosso presidente lá, tá? Mais nada a franquear. Gostaria de agora passar a palavra para os vereadores. Eu acho que eles têm algumas explanações para fazer para os senhores. Quem vai fazer a primeira explanação? Vereador Lohan, Joyce, Adiel. Pela ordem, então. Pela ordem, vereador Lohan. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria registrar aqui que eu fiquei muito feliz hoje de ler no boletim oficial do município que nós temos o secretário de Fazenda desvencilhando do governo, uma pessoa que a gente conhece de longa data aqui da Câmara, né? Foi nosso procurador, trabalhou durante muito tempo aqui nos assessorando e muito bem assessorando, e que hoje está lá à frente da Secretaria de Fazenda, que é o doutor Leonardo, que se faz aqui presente, participando aí dessa sua já primeira audiência. Parabéns, merecido. Sabemos do seu comprometimento com a cidade, isso é muito importante. E como eu sempre digo, a Fazenda é a porta de entrada da receita do município, né? O cidadão tem que ser tratado com todas as informações, com toda orientação e tramitações ágeis. Ninguém, muitas das vezes, vai lá para receber, né? Vai lá para pagar. Então, desejo muita sorte, possa estar fazendo um excelente trabalho, tenho certeza disso, unindo, né? E desenvolvendo esse trabalho. Mas, já em cima disso, Léo, nós fizemos uma indicação aqui, há cerca de um mês atrás, onde falávamos da necessidade do governo pensar na questão de viabilizar o refis ainda esse ano no município, né, para aquele que esteja querendo, aquele que queira se legalizar perante a fazenda pública, ter essa oportunidade no meio de uma crise que assola o nosso país já há um certo tempo. Queria saber como é que está esse negócio do refis. O prefeito em exercício, Henrique Gomes, ele tinha pontuado de que tinha reunido a equipe para tratar desse tema e que estaria encaminhando, viabilizando, de fato, essa matéria importante para a população. Então, eu queria só uma explanação a respeito disso, se você tem algum conhecimento. Sei que você está entrando hoje, oficialmente, mas tenho certeza que já está inteirado de alguns temas lá em relação à Fazenda. E é isso, só isso. No mais, senhor presidente, falar aqui do relatório. Ao longo de muito tempo, a gente vem falando aqui da questão do percentual de gasto com a Folha. Hoje, o prefeito em exercício, Henrique Gomes, desde a sua época aqui na Câmara, ele pontuava muito essa questão do poder de fogo do município de investimento. Por conta da queda de arrecadação durante alguns anos aí, que graças a Deus agora tem sido superada, principalmente pela questão de royalties, né? Mas a nossa receita é sempre muito vinculada a pessoal e manutenção da máquina, né? O doutor André conseguiu, há de se reconhecer, muitas obras através de convênio,
governo federal, conseguiu desmistificar isso que havia na cidade de não conseguir obras junto ao governo federal, e ele quebrou essa barreira, ele rompeu essa barreira, mas enfim. E essa questão do percentual muito nos preocupa, a gente tem visto aí as declarações na imprensa do prefeito em exercício das medidas que ele vem tomando aí para tentar diminuir a folha em relação a esse pagamento mensal aí, muito embora eu quero destacar, né, porque eu já fiz aqui, me perdoe se eu estou prolongando um pouco, presidente, eu já fiz aqui alguns estudos em relação a esse corte de comissionado, do que significaria isso percentualmente perante os 54, 55, 56 que nós temos. E se formos considerar os contratos e ainda os comissionados por conta os concursados por conta do concurso de 2012, né, nós temos um percentual bastante elevado. Então, sim, os comissionados agora, acho que no segundo momento serão os contratados, até por conta da força da Justiça quanto à convocação, acho que são medidas importantes, e também, em contrapartida, trabalhar a questão da receita do município, né? A questão do IPTU, a questão das emissões aí de alvarás, para que essas empresas que estão na informalidade possam, de fato, se legalizar e contribuir quanto à receita do município. Então, são só essas, senhor presidente, as minhas considerações, e passar para o Léo a palavra aqui em relação ao refis, em relação se já tem alguma ideia aí quanto a algumas medidas, né, para botar a fazenda para andar. Obrigado, presidente. Audiência pública, segundo quadrimestre de 2018, doutor Léo, nosso secretário de Fazenda, vai dar uma explanação. Com a palavra, doutor Leonardo, nosso secretário de Fazenda. Pela primeira vez, é com muito prazer que eu tenho o senhor aqui na audiência pública para ajudar o Executivo. Fique à vontade. O prazer é todo meu. Eu, na verdade, agradeço de antemão. Obrigado pelas palavras, vereador. Me coloco à disposição de todo mundo, não só dos vereadores, mas dos contribuintes. A gente quer botar realmente a Fazenda à disposição de todo mundo, buscar a solução, tornar cada vez mais ágil, desburocratizar no que a gente puder. Tá? Em relação à questão do refis, mesmo antes de eu assumir a secretaria, eu já estava nomeado em um cargo dentro da secretaria. Eu estava como secretário especial de Receita. E já estava me reunindo junto com a subsecretária e o secretário anterior, discutindo essa questão do refis, porque isso era um ponto que o prefeito gostaria que fosse estudado. Então, hoje, eu não posso, de forma nenhuma, dizer que a gente vai ter um refis, mas o que eu posso dizer é que a gente está iniciando um estudo a respeito da possibilidade de fazer o refis. Esse estudo começa agora, porque até então todo esforço era para a implementação do alvará eletrônico, que a gente espera. Assim, hoje o decreto já foi publicado, né? A semana que vem nós vamos fazer algumas reuniões com as partes das outras secretarias que vão ficar envolvidas na liberação do alvará, para que tão logo isso realmente se torne uma realidade, seja uma realidade não só jurídica, mas seja uma realidade de fato também. Eu acredito que isso vai ajudar muito a agilizar o licenciamento dos estabelecimentos, principalmente os estabelecimentos de baixo risco que ficaram fixados na lei que foi aprovada aqui nessa casa. A gente vai conseguir resolver isso num prazo, talvez, de 72 horas, a previsão é essa. E naqueles que dependem do exame do Corpo de Bombeiros, dependem de tramitar em outras secretarias por alguma especificidade do tipo de atividade, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas como todas as secretarias vão poder se manifestar ao mesmo tempo, eu acredito que também vai encurtar, com a possibilidade do contribuinte ainda imprimir o alvará no final, ou seja, não ficar dependendo de ir lá buscar o alvará. O movimento é nesse sentido. Sobre a questão da agilidade, nós também estamos estudando alguns fluxogramas diferentes de processo, para tentar facilitar, para aqueles processos que são processos que vão continuar sendo de papel, até a gente conseguir
levar tudo para um ambiente virtual, que eu acho que é o futuro, esses novos fluxogramas vão facilitar a tramitação do processo, ele passar por menos departamentos, menos pessoas, claro, garantidas o exame das pessoas competentes, né? Também buscando dar mais agilidade ao contribuinte e o processo ficar menos dias em cada divisão, em cada departamento. E por fim, sobre essa questão do gasto pessoal, eu acho que também tem uma coisa importante, além de tudo que já foi falado aqui em relação aos cargos comissionados e, posteriormente, os contratados, com a nomeação dos concursados, que é um esforço também em relação à hora extra. Isso também está sendo revisto. Eu estava também na reunião e o prefeito foi enfático no sentido de que é necessária a redução em muitos casos, e buscar outras formas de... Com relação a isso, ele já até baixou uma circular proibindo, limitando as horas extras em até 40 horas mês, então já vai ter uma redução muito grande com relação a isso, entendeu? Pode continuar? Perfeito. Doutor Léo é uma pessoa que a gente, doutor Leonardo, carinhosamente como Léo, é uma pessoa que a gente tem muita admiração e orgulho de ter do nosso lado, agora, né, no Executivo. Eu digo sempre para os amigos que Deus, quando fecha uma porta, quando ele saiu dessa casa, ele ficou meio triste, né? Eu digo sempre para os amigos o seguinte: Deus, quando fecha uma porta, é porque ele tem 10 para abrir. Viu? Aonde o senhor chega hoje, representando o Executivo, e na mesma casa que o senhor trabalhou, que continua sendo o senhor, vai ser sua para sempre, até o senhor morrer. Um dia nós vamos morrer. Então, até os últimos dias da sua existência, essa casa vai ser sua. O município vai ser seu, vai ser do povo buziano. É isso que a gente defende. É isso que a gente quer, a melhoria, rapidez, agilidade. E é isso que o nosso vereador Lohan tanto busca aqui nessa casa, que luta, que briga, para que as coisas lá andem rápido. E eu tenho certeza que o senhor chegou para somar, né? E amanhã ou depois, se o vereador voltar para lá, ele vai ter uma grande ajuda, uma grande parte boa da sua pessoa. Eu tenho certeza que o senhor tem conhecimento para isso, que o senhor chegou para somar com o doutor Jefferson, né? E com o doutor Rosenildo, né? E o senhor vai estar sempre aqui nessa casa. O senhor pode vir preparado de documento, porque hoje tem pouca entidade, mas isso aqui vai aumentar. Daqui a 10 anos, o senhor vai ver isso aqui lotado de identidade, querendo saber disso, daquilo, isso é normal. É o crescimento, é a valorização do trabalho dos senhores. Muito obrigado. Agora, franquei a palavra pela ordem. Na ordem, Joyce. Vereadora Joyce. Boa tarde, obrigada, senhor presidente. Vereador Valmir Nobre, os vereadores que compõem a mesa também, a assistência que está com a gente, as pessoas que nos assistem também, a equipe técnica, o corpo técnico da controladoria do município de Armação dos Búzios. E agora com um novo integrante, né? Que é o nosso amigo, doutor Leonardo, procurador. A gente... É um trabalho, né? Muitas pessoas não sabem, mas do trabalho da vereança... Com licença, Joyce. Está presente, pode falar. Com licença, se cortando assim. Ex-procurador da casa, mas é secretário de Fazenda da Prefeitura agora. Só para deixar esclarecido. Exatamente, ex-procurador da casa. E o nosso trabalho, presidente, que é de acompanhar, né, principalmente esses relatórios, essa prestação de contas poderia acontecer sem a nossa presença aqui. Mas, por deliberação, por ordem federal, tem que ser feita na Câmara, na Casa do Povo, para as pessoas participarem. Mas, sempre que eu posso, mesmo não sendo membro da comissão, eu gosto de participar para poder a gente tomar ciência, fazer os questionamentos. É uma pena que nem todos os vereadores possam estar, porque a gente aprende muito, ao longo aí de 11 anos nessa casa, a gente aprende muito. E aprendi bastante com o ex-procurador dessa casa, doutor Leonardo, sempre muito imparcial, passou aqui pela presidência de vários companheiros nossos, que já foram ex-presidentes dessa casa, mas sempre imparcial, sempre pela instituição.
Então, a gente tem que registrar isso, porque o trabalho foi muito bem feito, principalmente no sentido de nos orientar. Quando a gente entra aqui, acha que pode fazer tudo. E o ex-procurador, né, doutor Leonardo, como advogado, aliás, especialização tributarista, né? Tributário. Então, ele sempre dizia para a gente, olha, vereador, esse projeto é inconstitucional, esse projeto ele pode ter um vício de iniciativa. Então, eu sempre aprendi muito isso com o doutor Leonardo, porque a gente, quando entra aqui, acha que pode fazer tudo. A gente acabou de ter um projeto, uma lei que foi questionada na Justiça pela Prolagos, aonde nós sabemos que é um contrato feito no Estado entre os municípios, 5 municípios, pelo menos para a região dos Lagos, e o governo do Estado. E a gente aprovou por entender que é um projeto realmente que seria muito bom se tirar essa taxa de religação, taxa de corte, taxa de religação. Porém, eles entraram na Justiça e conseguiram fazer com que a lei ela realmente fosse anulada pelo juiz em exercício, né? Então, a gente fica nessa questão, porque a Câmara ela foi, doutor Leonardo, ela foi rechaçada, ela foi chamada a atenção. Então, a seriedade, embora a gente saiba que tem fato político, mas a gente precisa ser responsável nos nossos atos dentro da casa por ser uma instituição. Embora cada um tenha o seu mandato, mas é uma instituição. E é isso que o doutor Leonardo sempre esteve aqui ao nosso lado para nos ajudar. E lá atrás a gente viu a questão da revisão do Código Tributário, né? Então, o doutor Leonardo nos ajudou muito e a gente falou muito sobre a questão do regime naquela época. Coisas que a gente não poderia, como vice, não seria vício de iniciativa, a gente não poderia propor, a gente fez como indicação. O regime foi uma dessas indicações, né? Para que o município regulamentasse ou implantasse naquele momento o regime. Aí a minha pergunta é essa, doutor Leonardo, nosso secretário de Fazenda. Como é que está a questão do regime? As secretarias, está acontecendo um trabalho para as secretarias começarem a se conversar, fazer esse trabalho junto, para que a gente tenha justamente essa celeridade dentro dos processos e a gente tenha, de fato, os contribuintes aí tendo o resultado, né, os seus processos viabilizados. Então, o regime hoje está se tornando uma realidade aqui no município. O que acontece? Depois de toda aquela discussão da importância do regime para agilidade, para transparência, que foi discutida aqui dentro dessa casa, o Executivo começou, acredito que a partir até dessa indicação, começou a dar andamento, fez os contatos que deveria com o SEBRAE e com a Junta Comercial, e assim, o SEBRAE e a Junta Comercial, eles dão realmente um apoio muito grande para que os municípios possam instituir o regime como uma opção a esses processos físicos de obtenção do alvará. Durante esses últimos anos, quem tomou conta disso foi a subsecretária, a Thalita, e fez isso muito bem, porque ela intermediou, ela fez todo esse contato junto com essas duas instituições, trouxe o pessoal do SEBRAE para quê? Para explicar o funcionamento, para fazer treinamento. Nós chegamos aí ao Rio de Janeiro, participar também de treinamentos, palestras a respeito do funcionamento do regime. Numa segunda fase, eles prepararam uma minuta, que seria mais ou menos um modelo para a instituição. Eu acabei trabalhando nisso, porque na época eu estava na Procuradoria do município, e eu ajudei a preparar essa minuta para poder instituir o regime até o final, porque o regime ele já funcionava no município, né, em relação à viabilidade. Então, para fazer o registro na junta comercial do contrato social, já era necessária a viabilidade e ela era feita via regime. Os próprios contadores faziam isso dos seus escritórios. E a Secretaria de Urbanismo já respondia dentro do processo eletrônico. As fases posteriores do regime é que ainda não funcionavam.
Agora, com todo esse treinamento, toda essa comunicação que ocorreu dentro do Poder Executivo, e até na semana passada, onde houve a publicação do decreto instituindo ele aqui de forma legítima, legal, e prevendo todas as fases do seu funcionamento, ele se tornou uma realidade. Agora, a fase agora é uma fase posterior, que já é uma fase de implantação. Ou seja, ele já está funcionando, né, já tem alguns processos que iniciaram a sua tramitação dessa forma, e o que a gente está fazendo agora, na verdade, é, mais uma vez, fortalecer a comunicação entre as secretarias para que isso funcione de uma forma sem maiores entraves. Né? Na próxima semana, a gente vai ter uma reunião, provavelmente na segunda-feira, com os representantes das secretarias que vão ficar responsáveis por alimentar as informações do regime, por despachar eletronicamente, né, para ver se existe alguma dúvida, se tem alguma coisa, algum obstáculo a se vencer, para a gente tentar, já a partir do início do mês que vem, estar com ele 100% operacional. Bom, tem o número do decreto aí, não? Eu posso... Não tem o número do decreto aqui de cabeça. Eu pego lá, não tem problema, eu vou procurar. E uma outra coisa, com relação a esse condicionamento do IPTU quitado dos imóveis para a obtenção do alvará. Isso foi uma coisa que a gente foi muito questionado. Houve uma reunião no gabinete do prefeito, e naquele momento era o Henrique Gomes mesmo que estava exercendo, e sobre isso, porque os contadores diziam que eles tinham clientes e que os imóveis, né, alugados, alguns estavam com problema e eles estavam também impedidos de ter o alvará. Isso, embora a gente tenha ouvido também que seria uma coisa inconstitucional, isso continua vigorando ou realmente vai ser, essa condicionante vai ser extinta? Bem, eu já vinha conversando isso com o secretário anterior, né, e eu já tinha manifestado o meu entendimento que a gente não deveria fazer isso por diversas razões. Uma das razões é exatamente essa que você falou. Você dificulta muito a obtenção do licenciamento quando uma pessoa aluga um imóvel e existem débitos pretéritos. De repente aquela pessoa está ali já há 3, 4, 5 anos, vai fazer uma renovação de alvará, e aí tem uma execução fiscal de antes dele entrar no imóvel, entendeu? Não é justo forçar ele a pagar ou até gerar uma briga entre ele e o proprietário até resolver isso e ficar esperando para conceder o licenciamento. Então, assim, hoje a nossa posição é no sentido de revogar essa resolução da Secretaria de Fazenda. A questão da legalidade, eu também entendo que não é legal, entendeu? Existem súmulas do STF, não especificamente desse caso, mas que dizem que eu não posso, por exemplo, embargar um estabelecimento por dívida fiscal. Então, assim, se você fizer uma análise, é bem possível que eu também não possa exigir a quitação dos tributos antes como condição para a obtenção daquela licença. Então, eu já tinha conversado hoje, eu até ia preparar isso hoje, mas em virtude de eu ter tomado posse hoje, né, e já ter vindo para cá e mais a confusão do dia a dia da gente lá com menos servidores comissionados, eu não consegui, mas eu provavelmente amanhã eu vou preparar isso. Vai chegar lá, já é algo positivo. Acho que se dependesse da Câmara já teria aqui o nosso apoio com os vereadores. Até porque a gente é muito perguntado com relação a isso, né? E foi criada aqui, secretário, uma comissão especial para acompanhar ou para tratar da desburocratização dos trâmites processuais na Prefeitura. Então, ontem a gente votou o parecer favorável, acredito que tão logo a gente tem aí os membros dessa comissão, mas essa comissão quer participar. Acho que a gente tem muito a contribuir também, tem coisas que a gente pode
ouvindo aí nas ruas, estando próximo, não diferente de vocês, mas contribuir para que a gente chegue realmente a essa administração ideal, né? A gente gostaria de uma administração ideal, mas a gente tem a real. Mas o que mais a gente puder fazer justamente para facilitar a vida do contribuinte, aliás, eu quero dizer que foi um ganho também naquela época da revisão do Código, a criação do Conselho Municipal do Contribuinte. Não havia até aquele momento. Então, eu hoje não sei como está funcionando, mas é mais um braço para ajudar também e fazer com que o contribuinte realmente ele tenha o acesso, que ele possa ser ouvido dentro de algum lugar nas questões que ele pleiteia. Então, não sei como está o conselho hoje. Quem é o presidente do conselho? Não sei se... Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja o Vitor Cláudio. Ele vinha conduzindo, acredito, o conselho... eu vou tomar pé disso, vou te responder com mais certeza, mas até onde eu sei, o conselho está funcionando, tá? Tem julgamentos acontecendo, é uma fase recursal, né, dos recursos contra os lançamentos tributários, enfim, é uma forma de você tentar rever aquilo que você não entendeu como justo. E o conselho, o bacana do conselho é que você tem representantes de entidades que acabam participando disso, e a participação ela sempre traz o quê? Transparência. Ela busca dividir com o poder público determinadas decisões. Claro, essas decisões são pautadas na técnica, porque efetivamente o que a gente está discutindo são coisas que estão previstas na lei. Né? Então, hoje o conselho até onde eu sei, está ativo. Mas para eu poder te responder melhor, eu vou te pedir só um pouco mais de tempo para levantar quem é o presidente. Se eu não me engano, é o Vitor Cláudio. Alguém que assumiu a secretaria hoje já veio para cá. E a última pergunta, mas seria até a nível de sugestão. Desculpa. Sobre a comissão. Eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Se os vereadores quiserem visitar a secretaria, a gente pode ir lá ver o cotidiano, o dia a dia. O que eu posso te dizer, assim, apesar de eu ter entrado hoje, de eu hoje ter sido nomeado secretário de Fazenda, nos últimos 15 dias eu estava como secretário especial de Receita e trabalhando direto com a fiscalização. E assim, eu vi um esforço muito grande deles, por parte deles, né, eu preciso dizer isso, para agilizar ao máximo os processos. Então, assim, para ter uma ideia, eu tenho um fiscal que está com licença prêmio, e eu tinha 2 fiscais de férias, que já tinham autorizado essas férias antes. Então, eu trabalhei 15 dias com 3 fiscais, basicamente. E o ITBI estava tramitando em 3 dias, estava saindo em 3 dias. Isso não é mérito meu, é mérito deles. Eles realmente vestiram a camisa e tramitaram, fizeram tudo o mais rápido possível. É claro, eu tenho o Wagner no ITBI, que é um cara que despacha super rápido, que faz as avaliações. Quando precisa ir ao local, ele vai ao local também. Não é só análise de documento. Mas isso aconteceu, a própria fiscal comentou comigo, nossa, está saindo no dia 7, chegou aqui no dia 4. Então, assim, acho que a tentativa é realmente desburocratizar e ser o mais rápido possível. Tá bom. Entendeu? Mas eu, de antemão, me coloco à disposição. Vou fazer, então, a última. O presidente já... já sinalizou. É só uma sugestão com relação ao MEI, o microempreendedor individual. Porque antigamente eles tinham uma sala, atendidos na Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje, eu passo isso, eu vi com um exemplo muito próximo, com a minha mãe. Ela é MEI e ela ficou sem saber onde ter informações. E ela acabou indo no Sebrae, em Cabo Frio. Então, a gente já tinha falado isso, feito uma indicação, uma cartilha do MEI para orientá-los. A gente sabe que muitos estão sobrevivendo, né, dessa forma,
e houve um fomento na época pelo SEBRAE. Tem os direitos, eles têm os deveres, mas têm os direitos, por isso muitos entraram no MEI. E é uma forma de realmente as pessoas contribuírem com a atividade econômica do município e não ficarem dependendo de emprego na prefeitura, enfim, eles têm o seu próprio e garantem isso como sustento familiar. A sugestão é essa, que se voltasse com uma sala, que se desse como é que eu posso dizer, essa assistência para tantos que aderiram ao MEI e que houve esse fomento, houve uma capacitação para uma equipe para ajudar, enfim, mas que a gente retorne porque é extremamente fundamental. A pessoa que não paga a sua taxa mês a mês, ela tem um corte depois. Então, tem uns que nem sabem aonde retirar aquela guia, né? Aquela taxa para poder pegar. Tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não sabe mexer com a internet. Então, vai tirar a taxa onde? Eu nem sei aonde é. A prefeitura retira essa taxa? Para quem não consegue entrar, quem não sabe, por exemplo, mexer na internet, a prefeitura ela retira para o... Pode falar. Tem sim, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, lá na Praça São Timão, ela faz isso, ela dá todo o apoio lá. Tá, ok? Só para esclarecer, em relação ao MEI, esse decreto que foi publicado agora, que trata da questão do alvará, ele não inclui o alvará do MEI. O MEI a gente vai dar um tratamento especial e, na verdade, a gente vai tentar desburocratizar. O MEI já não paga taxa, entendeu? Eu comecei a observar que os processos de MEI estão passando pela fiscalização, para a fiscalização dizer que não tem lançamento a ser feito. Então, a gente vai estudar uma forma também de desburocratizar, facilitar o MEI. Eu acho que esse atendimento que está acontecendo é muito bom, porque essa proposta do MEI em si, de você trazer para o mercado de trabalho o empreendedor que tem um negócio pequeno e ele passar a ter um alvará, ele recolher ainda que essas taxas pequenas por mês, poder emitir nota, é um início muito bom. E como a gente sabe que geralmente, foi como você falou, às vezes a pessoa tem dificuldade, às vezes é uma pessoa de mais idade ou uma pessoa que tem um pouco menos de escolaridade, esse apoio do município é importante e com certeza a gente acredita que vai ser mantido. Eu só queria, para terminar a minha parte aqui, passar um dado para vocês que eu acho que é importante, que é assim... a Thalita já tinha me falado, e até me preparou isso, que um dos grandes questionamentos que existe em relação à Fazenda é referente à arrecadação. Isso está ligado a tudo que foi conversado aqui. Hoje a gente está falando de limite de gasto pessoal, e isso está ligado, sim, à arrecadação. A gente precisa, independente da gente reduzir a despesa com o pessoal, a gente precisa implementar a nossa arrecadação. Então, assim... muito se fala na burocracia como um entrave para conseguir, como um entrave para melhorar essa arrecadação. Em parte é verdade, em parte não é. E isso que eu queria passar para vocês um dado aqui. E a forma mais fácil da gente avaliar isso é com a questão do IPTU. O IPTU é um tributo onde você tem um lançamento, uma vez no ano é feito o lançamento de todo mundo. E eu trouxe aqui os dados para vocês, para passar para vocês. Então, por exemplo... Hoje, nós temos aqui cerca de 33 mil inscritos, imóveis inscritos. Dos 33 mil quitados, nós temos 11 mil. Então, assim, praticamente 2/3 da cidade não pagou o IPTU. A gente tem que levantar o porquê que isso aconteceu. É porque o carnê não chegou na mão dela, é porque o valor é alto, a gente tem que levantar o porquê e levantar. E tomar as medidas para poder corrigir isso. Isso só referente ao IPTU. A gente está falando de uma arrecadação hoje em torno de 45 milhões e tem 135 milhões aí na rua.
Entendeu? 135 milhões na rua. Isso é muito dinheiro que poderia ser reinvestido de outras formas. Eu sei que, como muito bem falou o vereador, pelo trabalho que foi feito pelo prefeito André, a gente conseguiu verba para investimento. Foram firmados convênios, vários convênios. Mas a gente precisa melhorar a nossa receita própria. Tá certo? Doutor Léo, desculpa, com todo respeito aos demais, mas tem uma outra audiência e o pessoal da saúde já está aí. Se desculpa, eu gostaria de ficar aqui a noite toda com vocês conversando sobre orçamento, sobre receita. Gostei de ver o senhor estar afiado, estar preparado para encarar o microfone, a audiência, mas com todo respeito a Vossa Senhoria, eu vou pedir para que a gente se encerre por cada outra audiência que o pessoal da saúde já está aí. E eu quero aqui agradecer a todos presentes, né? E agora a presença do vereador Miguel. Desculpa, Miguel, mas não vou poder abrir a palavra para você para essa audiência, tá? Vai ficar para a saúde, para a audiência da saúde. E dizer para o senhor, só para esclarecer aqui uma dúvida que eu tive com o vereador Lohan, sobre quando se fala em capina, foi falado em capina aqui, as pessoas só falam na capina. Então, quem está ouvindo do outro lado, acha que é só a capina. Mas não, gente, tem a varrição. Fala aí, doutor, rapidinho. São vários serviços que estão nessa dotação orçamentária. Tem capina, tem varrição, tem limpeza de galho, limpeza de praia, tem várias outras coisas. Tudo está incluído nesse orçamento. Quando a gente fala em receita e orçamento, quando a pessoa fala em capina, as pessoas do outro lado acham que é só capina. Entendeu? Então tem que deixar esclarecido, especificar, porque não é só isso. Entendeu? Tem várias outras atividades incluídas. Mas, de qualquer forma, gostaria que os senhores abrissem mais o leque lá da prefeitura para as entidades, para que não precisa nem elas ficar com essa dúvida toda, se os senhores puderem. Tá? Muito obrigado a todos. Assim, nosso vereador Adiel não quer, porque também já extrapolhamos o horário. E gostaria muito de apresentar já a segunda audiência, que já está preparada, que é a audiência da saúde. Essa nossa aqui foi do orçamento da prefeitura, tá? E com todo respeito a todos, sobre o nosso atraso, por isso nós estamos com essa correria. Muito obrigado a todos, as entidades, aos vereadores, aos senhores representantes do Executivo. Sendo assim, está encerrada então a nossa audiência de 2018. Audiência Pública 2018. Muito obrigado.